Alô, ouvintes da Trianon, aqui é o Lombardi do programa Fique Por Dentro. O programa Fique Por Dentro está em novo horário, todas as sextas-feiras, das 14 às 14h30. E você pode enviar perguntas sobre a área de ortopedia através do e-mail fiquepordentro740@gmail.com. Fique por dentro 740@gmail.com. Ouça, divulgue, participe. Todos querem ter informações, dicas importantes para a sua qualidade de vida. Você tem um encontro marcado com Fique Por Dentro. Muitas entrevistas com especialistas da saúde. Personalidades da área jurídica orientarão sobre direitos e deveres dos cidadãos. Profissionais da educação completarão a pauta. E os profissionais liberais falarão sobre diversos segmentos do mercado. Começa agora, pela Rádio Trianon AM 740. Fique Por Dentro, com as dicas do Lombardi. Fique Por Dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Boa tarde, ouvintes da Trianon. Iniciamos agora o programa Fique Por Dentro com o Dr. Dario Giannini. E como vocês sabem, o Dr. Dario Giannini é ortopedista e traumatologista. E ele tem dado diversas dicas e orientações sobre a área de ortopedia em diversos programas já aqui pela Rádio Trianon. E hoje não vai ser diferente. Hoje até vai ser um tema bastante importante que você vai tirar muitas dúvidas, principalmente sobre dor na coluna, fraturas e tudo que se refere à coluna. Boa tarde, doutor Dario. Boa tarde, Lombardi. Boa tarde a todos os ouvintes. Prazer estar aqui com vocês para a gente poder esclarecer algumas dúvidas que a gente possa falar sobre alguma coisa. Lombardi, até que vai ser interessante essa semana a gente falar de um tema que deu meio que falar nessa semana de fratura de coluna, né? Sim, eu até já sei do que o senhor está falando, doutor Dario. Ah, sim. Então, o que aconteceu com o Neymar na semana passada, então, houve uma polêmica, muitas perguntas que vieram em função disso, então seria bom a gente esclarecer alguma coisa, particularmente sobre as fraturas na coluna, né? Muito importante. Doutor Dario, então, sobre fratura e na coluna, então é verdade que nem todas as fraturas na coluna provocam paralisia? Verdade, Lombardi, foi como a gente viu recentemente, o que aconteceu com uma figura pública famosa, né? O rapaz sofreu um trauma nas costas durante o jogo de futebol, teve que sair de campo, não pôde mais jogar durante alguns dias, e a primeira preocupação quando chegou a notícia, viram ele ser carregado na maca para fora do campo, muita dor. Parece que no primeiro momento ele gritou para alguém que não sentia as pernas. Então todo mundo ficou em pânico. Será que o jogador ficou aleijado? O Neymar não vai poder mais jogar futebol? O que acontece é que existe um mito muito frequente de que quebrou a coluna é igual a cadeira de roda pro resto da vida. Felizmente, como todos pudemos testemunhar pela televisão nessa semana, não é necessariamente toda a fratura da coluna que provoca uma paralisia. Porque a coluna ela é um conjunto de vértebras, como a gente já disse algumas vezes, que são empilhadas, como fazendo um edifício, cada vértebra é um andar desse edifício. E ela tem várias estruturas que são importantes na composição da vértebra, mas nem todas elas fazem parte da estrutura de sustentação, vamos dizer assim. Então entenda que a vértebra tem um corpo principal, que é como se fosse um cubinho de osso, e atrás dela tem uma estrutura que é um anel. É dentro desse anel que passa a famosa medula espinal. A medula que, quando é complicada, ela pode realmente levar à paralisia. Mas nas beiradas desse anel, uma foto que muita gente deve ter visto pelos jornais, já que saiu tanto a descrição da fratura, nas bordas tem uma pontinha que tem o nome de processo transverso, é como se fosse uma asinha do lado da vértebra. E o que aconteceu com o Neymar foi quebrar nessa pontinha, nessa asinha. Ou seja, ela não teve uma influência no corpo principal da vértebra, onde poderia interferir na estabilidade. Então é como que, num exemplo que eu costumo usar, não quebrou a xícara inteira, quebrou só a asa da xícara. Ou seja, a função da xícara
de segurar o café está mantida. Fica mais difícil de segurar, lógico, porque ela está quente, mas o corpo todo da xícara está mantido. Quebrou a asa só, essa asa pode ser eventualmente colada de maneira adequada e tudo fica bem. Então, no caso da fratura do Neymar, ela não pegou a parte principal do corpo da vértebra. Porque o que acontece no caso da fratura que faz a paralisia? Você quebra um pouco mais para frente a vértebra. E aí o que acontece? A coluna perde a estabilidade e se desloca. E a medula está dentro dela. A medula na pessoa viva é uma coisa muito mole, muito frágil. Todo o sistema nervoso é frágil e ele precisa de proteções rígidas. O que a coluna faz na espinha e o que o crânio faz em volta do cérebro. Ele fica dentro de uma estrutura muito bem protegida para minimizar os acidentes. É lógico que no acidente de muita força pode acontecer isso, que felizmente não foi o que aconteceu. Então, se quebrar na parte que segura a estrutura da coluna, a vértebra desloca e essa medula que está dentro, ela vai ser deslocada junto, só que ela não consegue acompanhar, então ela rasga, ela rompe. Quando isso acontece, aí sim acontecem as lesões graves, que podem paralisar, levar a pessoa à cadeira de roda. Mas felizmente quando quebra naquela beiradinha, não interfere na estrutura. Aquilo provoca muita dor, como todo mundo testemunhou, o rapaz chorando, mas felizmente vai recuperar. Podemos afirmar, se depender daquela fratura, pelas descrições que nós vimos, Neymar vai ficar bom logo logo, vai estar jogando futebol, vai voltar sossegado para sua família e vai continuar a carreira dele sem problema quanto a isso. Porque isso daí realmente abalou, não pelo fato dele não somente não poder jogar, né, no jogo passado, mas pelo fato que ali todo mundo gosta do Neymar, as pessoas gostam, jogadores de outros times e os torcedores, né? Sim. E viram um rapaz ali realmente parecendo que estava com muita dor, né, doutor? Porque a primeira preocupação que a gente tem, evidentemente, é com a saúde dele. É lógico, sem dúvida. Se tivesse acontecido isso com um jogador de outro time adversário, a gente estaria tão preocupado quanto com a saúde dele, independente de resultados esportivos, da gente estar torcendo ou não. Mas o importante é isso, vai ficar tudo bem com ele, graças a Deus, vamos dizer, tem cura. E a cura vai ser completa, logo logo ele está bem, alegrando todo mundo de novo, né? Isso é importante. Doutor, mediante as explicações que o senhor deu agora sobre fratura de coluna, então qual é a diferença entre fraturas mais simples e as fraturas graves na coluna? Então vamos dizer assim, acontecem alguns tipos, como essa aqui, a do Neymar. Há outras fraturas muito graves, vamos lembrar um exemplo famoso. Você se lembra daquele antigo super-homem dos anos 70 e 80, Christopher Reeve? É uma infelicidade muito grande, alguém que chegou a fazer aquele papel, um papel de um super-homem. De um super-homem, vamos dizer assim, a figura mais poderosa que a ficção criou, e infelizmente na vida real ter sucedido o que aconteceu com ele. Aquele tipo de fratura do Christopher Reeve foi um tipo de fratura que desloca a vértebra, quebrou no ponto principal da vértebra e aquilo provoca a lesão da medula. Então aconteceu de provocar uma paralisia. Esse é o tipo de fratura mais grave. Eu diria que na prática diária a fratura mais grave que uma pessoa pode sofrer é a fratura da coluna cervical, porque vai acontecer de paralisar todo o corpo, dos braços para baixo. E dependendo da intensidade da fratura, se ela for até um pouco mais alta, o que não é comum, ela pode paralisar até a respiração. A pessoa não respira mais espontaneamente, se não dá tempo de socorrer, ela vem a falecer, e ela precisa depois, de maneira permanente, e esse era o caso do ator, ficar com o respirador. Ele usava, como a gente vê nas últimas cenas em que ele apareceu, uma traqueostomia, que é aquela cirurgia que você coloca uma cânula aqui na base da garganta, por onde uma máquina bomba ar para o pulmão, deixa o ar sair, bomba deixa sair, porque os músculos dele não funcionam mais para isso. Então veja, a fratura é gravíssima, porque ela provoca uma lesão extremamente grave e totalmente irreversível. Portanto, ela acontece de uma maneira, às vezes, banal. 1 segundo de um descuido, de um acidente, foi uma queda de cavalo. Aparentemente ele deve ter caído para frente e bateu a cabeça no chão, fez um movimento de alavanca, que a cabeça é torcida para frente e isso quebra o pescoço. Mecanismo muito comum, isso aqui é muito interessante da gente colocar aqui, para provocar fraturas na coluna cervical, gravíssimas fraturas,
é uma queda sobre a cabeça. E sabe quando isso acontece com muita frequência, Lombardi? Não. Mergulhar sem ter a ideia da profundidade de onde você está mergulhando. Entendo. Então, numa piscina é um pouco mais fácil porque você consegue ver o fundo da piscina e ter uma ideia. Mas ainda assim, a refração da água pode enganar a gente. E você ter uma ideia que você tem uma profundidade, por exemplo, de 2 metros, que dá para a água desacelerar, e você lá dentro fazer o que você quer, mas às vezes pode enganar e tem, por exemplo, 1 metro, 1 metro e pouco, a desaceleração não é suficiente, a cabeça bate no fundo e acontece a fratura. Outra situação mais frequente ainda é, por exemplo, não numa piscina, mas no mar, no lago, rio, que a pessoa nunca mergulhou ali, ela não tem a menor ideia da profundidade e a água geralmente não é tão cristalina e transparente quanto a da piscina. Ou seja, um caso famosíssimo, que é o escritor Marcelo Paiva. O que aconteceu? O rapaz foi mergulhar do barranco do rio e ele não sabia o que tinha abaixo. Então ele bateu a cabeça, parece que foi numa pedra e aconteceu a fratura. Então o que acontece? É uma orientação importantíssima. Jamais mergulhe de cabeça num lugar desconhecido em que você nunca mergulhou, alguém não mergulhou, nunca, se você não tem ideia da noção da profundidade. Então, se você vai mergulhar, pular na água, ou primeiro você entra devagarzinho andando para sentir a profundidade do local, ou se é para pular, pule de pé. Se a pessoa pular em pé e tiver uma pequena profundidade, ela pode até quebrar a perna, vamos dizer assim, vai. Tá? Se tiver pouca profundidade, quebrar a perna, o osso do calcanhar. Só o que acontece? Se ela quebrar a perna, tem conserto. Agora a cabeça se torna muito mais difícil. A cabeça, um problema, mas principalmente é o que faz com a coluna cervical. Cair de cabeça não é tanto a cabeça que machuca, dependendo da altura. Se cair de uma altura muito grande, realmente a cabeça é mais importante. Mas em pequena altura, é o pescoço que é o que é machucado. E aí provoca essa fratura gravíssima. Então, sempre, vai mergulhar. Gente, tenha absoluta certeza da profundidade de onde você está mergulhando de cabeça. Se tiver menos que 2 metros de profundidade, jamais mergulhe de cabeça. Se é para testar o lugar, para saber a profundidade, pule em pé. Se for raso demais, se levar um tombão, você vai machucar as pernas, quebrar o pé, coisa do gênero, mas isso a gente conserta. E fica bom depois. O pescoço não tem jeito, é uma paralisia para sempre. Doutor, o senhor citou o caso de queda de cavalo. Porque geralmente, assim, as pessoas quando estão cavalgando, estão ali com o cavalo e de repente cai, a maioria dos casos são graves e elas ficam paraplégicas, tetraplégicas. Por que isso acontece, doutor? O trauma acontece em uma determinada altura. A pessoa em cima do cavalo está a 1 metro e tanto do chão e numa velocidade relativamente grande. O cavalo consegue correr até a 60 por hora, alguns cavalos chegam a 70 por hora, cavalos de corrida. E a queda é muito brusca, ela é a queda de uma altura mais ou menos, a cabeça estaria a 2 metros e pouco do chão, e ela cai com muita aceleração para frente. Ela cai do cavalo para frente e existe um giro do corpo que faz com que ela caia, de uma maneira que torce a coluna. Porque o que quebra a coluna geralmente é você flexionar o pescoço ou o tronco com muita força para frente. É esse tipo de impacto que faz com que a coluna dobre num C muito bruscamente e isso provoca a fratura. Se é feito durante um exercício, esse tipo de coisa, a velocidade permite que os músculos relaxem a ponto de permitir o movimento. Se é muito brusco, o músculo não consegue acompanhar a aceleração da queda. E aí acontece a fratura. Então esse tipo de acidente de cavalo realmente é frequente. Tem um tipo de fratura que é característico de quem cai do cavalo para frente. O cavalo, por algum motivo, por exemplo, o cavalo pode tropeçar e cair para frente. A pessoa voa junto por cima do cavalo. Quase que os dois rolam no chão juntos, né? Sim. Tá? Mas o que acontece não é o cavalo rolar por cima da pessoa que faz. É o impacto dela com o chão. Se ela conseguir cair de jeito, uma posição adequada, cai de lado, cai com as costas chapadas no chão, diminui o risco. Mas o problema é que ela cai com o corpo curvando para frente. Então ela cai com a velocidade do cavalo. O cavalo vinha a 60 por hora e caiu, a pessoa cai a 60 por hora para frente. É quase que um acidente de carro a uma velocidade moderada.
e de uma altura grande também. No carro a gente está com o cinto de segurança, a gente não está com o corpo exposto, até um pouco da lataria para proteger. Mas no cavalo você está ali só o corpo exposto, você e o cavalo. Pode até se machucar os dois, né? E eu ouvi uma vez uma estatística que falou que fizeram um cálculo aproximado que se uma pessoa bate um carro a 60 km por hora, por exemplo, é equivalente a uma queda do 10º andar de um prédio. Aproximadamente. Tá? O impacto é forte, né? O impacto é forte, porque veja, se você imaginar, o pessoal acha que 40 por hora é devagar. É devagar. 40 por hora é mais do que uma pessoa consegue correr a pé. Então imagine como seria bater um carro a 40 por hora contra o vidro, contra o para-brisa, né? O argumento que alguns usam para não usar o cinto de segurança, 40 por hora não tem perigo. É a mesma coisa que a pessoa vir correndo a máxima velocidade que ela pode e enfiar a cabeça na janela, de propósito. Corra com a cabeça contra a janela. É a mesma coisa que você bater a 40 por hora, ou seja, é menos grave do que você bater a cabeça na janela nessa velocidade, porque o carro vai a 40 por hora, uma pessoa, o recorde mundial de 100 metros rasos, o atleta chega a 37 ou 38 km por hora, alguma coisa menos que isso. Ou seja, imagina nós que não somos atletas treinados, a gente consegue correr a 30. Com certeza, ou menos. É mais devagar do que o impacto que você levaria batendo um carro a 40 km por hora. Né? Tá aí então as dicas do Dr. Dario e nós vamos agora a um pequeno intervalo, já voltamos. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Rocha Pharma. Somos uma empresa que desde o início nos preocupamos com a qualidade dos produtos que manipulamos, porque sabemos da nossa responsabilidade. Essa é a principal razão de nossa solidez e ótima reputação nos segmentos há mais de 30 anos no mercado. Os produtos e medicamentos da Rocha Pharma são formulados de acordo com as necessidades de cada cliente. A manipulação só é realizada a partir da receita médica, com especial atenção de nossos colaboradores quanto aos componentes e quantidades especificados em cada fórmula. Para isso, utilizamos modernos sistemas de equipamentos para garantirmos a qualidade de nossos produtos. Rocha Pharma, farmácia de manipulação. Telefone 3284-0090, 3854-6989 e 3266-8178. Visite o site www.rochapharma.com.br. Padaria São Domingos, o melhor pão italiano de São Paulo desde 1913. Além do tradicional pão italiano, a Padaria São Domingos também tem linguiça calabresa, queijos, azeitona, berinjela, sardela, doces e a famosa sfogliatelle, além de grande variedade de vinhos. Sem dúvida nenhuma, entre as padarias tradicionais do bairro do Bexiga, destaca-se a São Domingos, que sobrevive há 4 gerações. Você, ouvinte de qualquer localidade de São Paulo, venha nos visitar. Rua São Domingos, número 303, telefone 0 prestadora 11 3104 7600 ou 0 prestadora 11 3242 3677. Anote 0 prestadora 11 3104 7600 ou 0 prestadora 11 3242 3677. Padaria São Domingos. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Você que está ouvindo a Trianon, continue ligado. Hoje, às 21 horas, temos um encontro marcado com o programa Tudo Novo. Meia hora de orientação para a sua vida e de sua família se transformarem, tornando tudo novo, renovando sua esperança, amor e fortalecendo a sua fé, para que você tenha uma vida cheia de grandes vitórias. Tudo Novo, hoje às 21 horas, aqui na Trianon. Fique por dentro. Apresentação e direção, Lombardi. Voltamos com o programa Fique por Dentro e hoje o programa está bastante interessante, que o Dr. Dario Giannini está falando de um tema muito discutido na área da ortopedia, que é sobre fraturas de coluna, dores na coluna, tudo que se refere à coluna. Dr. Dario, na explicação anterior que o senhor falou sobre queda de cavalo, foi falado que a pessoa pode se tornar ou paraplégica ou tetraplégica. Então, qual a diferença entre essa diferença de tetraplegia e paraplegia? Certo. Basicamente, se a gente for definir, a pessoa que é paraplégica, ela tem 2 membros paralisados.
ou os 2 membros inferiores ou os 2 membros superiores. Membro inferior são as pernas, membro superior são os braços. A tetraplegia é quando todos os 4 membros estão paralisados, a pessoa não consegue movimentá-los. Em termos práticos, não acontece paraplegia de membros superiores, só de membros inferiores. E porque, para a gente explicar mais ou menos como é que funciona, para a gente movimentar o dedo, para você esticar o seu dedo e colocar o dedo na ponta do nariz, há um comando do cérebro, feito pela sua vontade. Embora a gente não tenha consciência disso, porque já nasceu com a gente, sempre foi assim no nosso corpo, o cérebro manda um impulso via nervo até o músculo que mexe esse dedo e ele chega até aqui. Da mesma forma, para eu sentir a ponta do meu nariz no meu dedo, é através do mesmo nervo que leva a imagem de volta. É como um fio de telefone. O fio leva e traz a informação. Quando a gente está conversando num telefone fixo, vamos usar uma tecnologia antiga para ficar mais fácil de entender, o mesmo fio que leva a minha voz para você, traz a sua voz para mim, é a comunicação. E o que vai acontecer se houver uma tempestade, uma árvore cai e corta esse fio? Não vai haver comunicação. Eu não consigo mais falar com você, exatamente. Assim como eu não conseguiria falar pelo telefone fixo com o Lombardi sem um fio que me comunica com o telefone dele, se não houver essa comunicação, o fio for cortado, o cérebro não se comunica com o músculo e o músculo não sabe o que o cérebro quer e não consegue se mexer. Então, os nervos principais saem do cérebro através de uma estrutura que todo mundo conhece como medula espinal, que fica dentro da espinha ou coluna, né? E o que acontece? Se há uma fratura na coluna que corte a medula que está lá dentro, como a gente explicou no primeiro bloco, a partir do nível em que a coluna foi cortada, o cérebro não se comunica com nada mais que está longe do cérebro, além daquela fratura. Então o que vai acontecer? Nos casos que a pessoa quebra a coluna lombar, que perto da cintura, um pouco mais alta, vamos dizer exemplo de celebridade, o cantor Herbert Viana, a gente vê que ele, embora não possa mais andar, ele se apresenta numa cadeira de rodas, mas ele movimenta os braços, continua tocando a sua guitarra e se apresentando, continua trabalhando. Porque a fratura do Herbert Viana foi, eu acredito na época, na coluna torácica, que é aqui no meio das costas, perto das costelas. Então dali para baixo, o cérebro não comunica mais, ele não tem o controle e não sente as pernas também. Então o que ficou para baixo da fratura, que são as pernas, não tem mais controle. No caso que a gente citou anteriormente do Christopher Reeve, a fratura foi no pescoço. E tudo que ficou para baixo daquela fratura, incluindo os braços, não mexe mais. E o que acontece? Quanto mais para cima vai sendo a fratura, menos comunicação fica com a parte do corpo. Uma vértebra mais para baixo, sobrou mais um nível que o corpo tem sensação e controle. Uma para baixo, um pouquinho mais. Então, no exemplo do Christopher Reeve, a fratura foi muito lá em cima. Ele deve ter quebrado entre a primeira e a terceira vértebras. Então, inclusive, foi necessária uma cirurgia para estabilizar o pescoço dele, que o pescoço nem virava para os lados. Ele não conseguia mexer sequer a cabeça mais, como a gente via, inclusive no filme que ele atuou, né? Agora, um pouquinho mais para baixo, permanece a capacidade de controlar a respiração. Mas na fratura característica, onde a gente tem a fratura típica de quem, por exemplo, cai de cabeça, não mexe completamente o braço, mas alguns músculos são mantidos, controlados pelo cérebro. Então a pessoa consegue um pouquinho mexer o ombro. Então se a gente olhar com um pouco de treinamento, no caso do Marcelo Paiva, outra figura conhecida, o Frank Williams da Fórmula 1 também aconteceu isso, ele mexe um pouco os braços, um pouquinho, ele não consegue ter controle das mãos, mexer os dedos. Mas essa pessoa consegue levantar os ombros um pouquinho, afastar os cotovelos do corpo, e ela consegue também um pouquinho dobrar o cotovelo. Então essa pessoa consegue, mesmo com o movimento rudimentar, controlar para levar a mão até o nariz. Ela consegue, embora não consiga controlar cuidadosamente os dedos. Se quebra um pouquinho mais para baixo, mais alguns músculos se mantêm em contato com o cérebro, menos mal. Um pouquinho mais para baixo, sobra alguma coisa. Até você quebrar a última vértebra do pescoço, se você quebrou até lá, o movimento dos braços fica completo. A pessoa consegue mexer as mãos,
fazer todo o movimento necessário. Consegue, inclusive, datilografar, tocar instrumento musical, como aconteceu com o Herbert Viana. Então, geralmente, as fraturas são em níveis certos. Aquela acontece, o tipo do acidente quebra sempre no mesmo lugar. Essa que é a coisa a considerar. Então, o Frank Williams, por exemplo, quebrou exatamente como é o padrão. A gente veio na televisão e ficou com o movimento exatamente quem quebrou a quinta vértebra do pescoço. O Marcelo Paiva foi também a mesma. No caso do Christopher Reeve foi mais alto. A fratura foi na terceira, na segunda, que já não controla a respiração, por isso que ele não mexia absolutamente nada. Mas então a partir da quinta vértebra começa a sobrar um pouquinho de movimento que a pessoa consegue fazer, mas não um movimento capaz de resolver. Ou seja, como o comando das pernas está lá embaixo, todo acidente de fratura da coluna vai paralisar as pernas sempre, porque é o que está mais longe do cérebro. Então, qualquer fratura vai acometer o movimento da perna. Se for ficando um pouquinho mais para cima, às vezes sobra até alguns músculos da perna que consegue fazer. Há casos de pessoas que quebraram a coluna e conseguem ficar em pé com muletas. Você usa aqueles aparelhos que seguram a perna esticada, que são 2 ferros que seguem do lado da perna, e a pessoa consegue ficar de pé e se deslocar com a muleta. Isso acontece em alguns casos. Mas o padrão de quebrar a coluna lombar é a cadeira de roda, mas os braços se movem. Então, uma pessoa que pode, inclusive, com o necessário treinamento, a terapia adequada, ela consegue até morar sozinha. Há casos desses, ela consegue treinar como se deslocar da cadeira, tomar banho sozinha, se vestir, as pessoas conseguem. Já a pessoa que quebrou o pescoço, que os braços não mexem, infelizmente ela fica totalmente dependente de alguém que cuide dela e ajude. Triste esses casos. Doutor, por que nos casos das fraturas graves da coluna a pessoa... Bom, você está praticamente falando sobre isso, né? Que ela não volta a andar. E é possível ocorrer paralisia sem haver fratura na coluna? Pode acontecer. Como você tinha mencionado no começo, doenças com a coluna, né? Tá. Veja, a causa principal de provocar as paralisias são os acidentes. Mas existem algumas doenças que podem provocar uma paralisia também. Se não tratado adequadamente, uma hérnia de disco. Nós já falamos, acho que em alguns programas já. Sim, bastante já. Acho que é o tema mais procurado, inclusive, porque coluna é o assunto que o pessoal mais tem a dúvida, né? Então, uma hérnia de disco não tratada pode fazer isso, só que não é de um dia para o outro, não é num segundo, como a gente falou, na fratura da coluna, que está ali distraído, acidente, 1 segundo, acabou tudo. No caso da hérnia de disco, ela vai se desenvolvendo aos poucos, e ela vai cada vez mais amassando a medula e os nervos. E a pessoa vai progressivamente perdendo o controle da perna. Um dia vai ficando mais fraco, mais fraco, mais fraco, mais fraco, até uma hora que pode chegar, não num ponto tão extremo de não mexer absolutamente nada, como no caso da fratura, mas a perna fica muito fraca, a sensibilidade muito ruim, a pessoa não consegue andar. Não chega a uma paralisia absoluta, mas fica tão fraco que não dá para andar. Então o que acontece no caso de algumas pessoas que não aceitam aquele tratamento, que a gente também fala do perigo da cirurgia. Fala em operar a coluna, a pessoa se apavora porque ela escutou a vizinha falar que operar a coluna é perigoso e vai paralisar. Aí ela não segue o tratamento, algo que poderia curá-la a tempo, e ela deixa ir piorando. Quando ela vai procurar o médico aceitando a cirurgia, já é tarde demais, porque já piorou. A gente consegue melhorar só um pouquinho, né? E há outras doenças também um pouquinho mais sérias. No caso, por exemplo, de metástase de câncer na coluna, pode fazer isso, Lombardi. Acontece muito de repente. Se a metástase pega a coluna, de repente, devagarzinho, a pessoa tem uma paralisia pela doença. Aí não tem que haver um acidente. Esse caso, graças a Deus, é bastante incomum. Tá? É muito difícil você não detectar um câncer a tempo e ele provocar esse tipo de coisa na coluna. Tá? E, Lombardi, dá tempo de falar uma última coisinha sobre fratura de coluna? Sim, temos 3 minutos aproximadamente. 3 minutinhos. Então, o Cléo deu sinal de 5 ali? Pois bem, 5, então 5 minutos então, Cléo? Então vamos lá. Então, outro dia foi até um médico que me fez a pergunta, porque quando as pessoas estão mais idosas, aqueles que conseguem chegar aos 80 anos, 90, a coluna enfraquece na sua densidade. Lembra que eu falei da osteoporose tantas vezes? Então, qual que é a consequência de ter osteoporose? Todo mundo pergunta se tem, por exemplo, dor no joelho, dor na coluna por causa da osteoporose. Como sempre digo, não é por causa da osteoporose. A artrose, que é outra coisa que a gente já falou bastante, vamos falar de novo em próximas oportunidades. Mas o que faz a osteoporose, Lombardi? Como eu te passei já algumas vezes, ela deixa o esqueleto mais fácil de quebrar. E ele quebra em alguns pontos-chave. É comum quebrar o pulso se a pessoa cair,
pouquinho antes da mão, né? É comum quebrar o colo do fêmur, aquilo que a pessoa precisa de uma cirurgia para colocar pinos e voltar a andar, e a coluna. Então, eu estava debatendo osteoporose com os colegas outro dia, médicos de outra área, e ele me perguntou pela gravidade dessas fraturas na coluna que acontecem por osteoporose. Essas, Lombardi, graças a Deus, não são tão graves. Ela faz com que apenas a parte da frente da vértebra amasse, como quando a gente pisa numa placa de isopor. Fica pegada ali, o isopor amassa, mas não chega a partir. Então a vértebra amassa, aquilo realmente é bastante doloroso, a pessoa sente muita dor, chega no pronto-socorro com bastante sofrimento, como foi o caso que a gente viu do Neymar. Mas felizmente é uma fratura que não vai provocar uma paralisia. Ela vai doer muito, a pessoa precisa de um tempo de repouso, ficar um pouquinho de cama para tratar, tomar vários remédios, mas aquilo recupera. A vértebra fica um pouquinho torta. Se você medir rigorosamente o tronco da pessoa antes e depois, o tronco fica um pouquinho curvado para frente, questão de uns poucos graus. Mas há uma recuperação satisfatória para que essa pessoa volte à sua vida normal com toda a sua atividade. E são fraturas que não precisam de grandes acidentes para ocorrer. Fratura de coluna, você vê, a do Neymar foi aquela joelhada muito forte nas costas, ou cair de vários andares, acidente de carro, acidente de motocicleta. As fraturas da coluna da pessoa com osteoporose são fraturas que acontecem em movimentos muito simples, muito comuns do dia a dia. Quer um exemplo? Vai pegar o garfo que caiu no chão, dobra o corpo para frente e a coluna faz essa fratura. É porque já está com esse problema que já debilita, né? Ou então, movimento sim, porque a coluna estava muito fraca. Qualquer pressãozinha que você fizer, ela quebra. E outro movimento característico. Vai abrir uma janela do tipo janela de guilhotina, que é pesado. Tem hora que até, dependendo da janela meio antiga ali, até para um homem forte é meio difícil abrir aquilo, né? Então uma senhora de 80 anos vai abrir a janela, a força que ela precisa fazer dá uma reação no corpo, e a pressão da força faz com que a vértebra seja quebrada. Então pode acontecer, por exemplo, a senhora de 80 anos vai abrir uma janela, de repente uma dor muito forte nas costas, pode ser uma fratura de vértebra. Tem tratamento, resolve bem, mas isso que é a importância da osteoporose. Por isso que é importante todo mundo ficar em dia com a sua prevenção de osteoporose, nas mulheres a partir dos 40 anos, nos homens a partir dos 65, e ela é diagnosticada através de um exame muito simples de densitometria óssea, que vários médicos podem pedir. O ortopedista pede, o ginecologista, o clínico geral também, e a gente verifica se a pessoa tem uma osteoporose, uma tendência para essa osteoporose, nós receitamos remédios que estabilizam, recuperam um pouco essa osteoporose para voltar a uma densidade normal, e a pessoa volta a diminuir o risco da fratura. Então veja, há fraturas diversas, tem aquela que provoca a catástrofe, inutiliza a pessoa para sempre, há aquelas que dão um pouquinho de dor, e as que quase que nada provocam, né? Recupera rápido. E depende de cada uma, cada faixa etária tem o seu tipo, né? É verdade. Então é importante, cuidar da osteoporose e cuidar da hernia de disco se tiver uma dorzinha nas costas. Vá sempre ao médico. O importante, sempre prevenir, tá fazendo exames de prevenção, para cuidar no começo se há algum problema na saúde, porque se deixar passar, aí a dificuldade se torna grande, né, doutor? Na Lombardi, tudo que você trata no começo, e principalmente tudo que você trata preventivamente, você resolve. Com certeza. Tá? Então, em vez de esperar a doença aparecer e ficar grave para aceitar o médico, para ir ao médico, para aceitar o tratamento, como no caso da cirurgia, aí você consegue resolver mais fácil. Você fica adiando, fica com medo do tratamento, escuta crendices, aí você não vai sarar, né? Com certeza. Doutor Dario, quero agradecer sua participação, Já como acabou, sempre, brilhante aqui no programa, que dá informações e tira todas as dúvidas dos ouvintes. Muito obrigado, doutor Dario. Lombardi, obrigado como sempre pela abertura de espaço. Agradeço a todos os ouvintes, e na semana que vem nós estamos aqui de volta. Muito obrigado a todos os ouvintes de São Paulo, Grande São Paulo, Baixada Santista, e pelos internautas que acompanharam pelo site trianoam.com.br e ao Cléo aí na mesa de som. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até semana que vem, se Deus quiser. Você acabou de ouvir pela Rádio Trianon AM 740. Fique por dentro. Apresentação e direção Lombardi. Esta é a Rádio Trianon AM 740.
São Paulo.